Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 13 ao 18. Olha o que diz aí, fala assim, Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, da mesma forma, aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai, confortai uns aos outros com estas palavras. 18 de novo. Portanto, consolai-vos, confortai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Essa que a gente acabou de ler. Essa semana a gente estava lá no trabalho, né? 4 horas a gente vai tomar café, e antes do café estava tocando uma música do Álamo. Morrer é lindo tanto quanto nascer, só que você... Deixa eu ver se é isso mesmo. Nunca soube entender. E aí um colega, quando ouviu essa parte, morrer é lindo, tanto quanto nascer, ele parou no meio da limpeza lá, eu não sei o que eu estava fazendo, emendando algum fio, sei lá, eu estava lá dentro com o pessoal, montando palco, sei lá o que eu estava fazendo, estava lá dentro com eles, com o pessoal da limpeza. Que morrer é lindo, nada? Que negócio é esse de morrer? E morrer, que negócio de morrer é esse? E a minha amiga lá do trabalho, né, a única mulher que trabalha lá com a gente, falou assim, ouve a letra, entende a letra, o que está falando, porque ele só se atentou no pedaço que morrer é lindo. Quando a gente olha humanamente, não tem nada de bonito morrer. Imagina a gente perder. Quando a gente perde alguém, né? É lógico, para quem morre, não faz sentido nenhum, né? Eu morri, ai, que coisa linda. Claro, só vai saber quando chegar lá do outro lado. Mas para quem fica, é difícil, né? Morreu uma senhorinha lá terça-feira, uma pessoa que a gente gostava muito, que a gente ajudava lá a cuidar. A Marta, a moça que nos emprestou aqui o dinheiro também, cuidava muito dela, e aquela comoção, né, para uma pessoa que a gente cuidou. Quantas vezes eu carreguei no colo a Aurora, que ela caía no chão, a Marta não tinha força para levantar, chama Sansão. Aí lá ia eu levantar a senhorinha lá, e com o maior prazer, e fica aquela tristeza no coração. Mas a música, né, ela não quer dizer que morrer é lindo, porque é legal de ver a pessoa morrendo. Não. O autor, né, ele quer explicar algo que está além, depois da morte. É claro que depois eu lendo a letra, ele não dá a direção, é como se para todos houvesse paz após a morte. E para quem conhece Jesus sabe que nem todos receberão paz. Mas o que eu quero trazer para a gente hoje? O entendimento do que a palavra quer dizer com confortar o coração, com esse entendimento da morte, de descansar em Deus, de ter paz em Deus após a morte, para aqueles que morreram, né? Para quem está, ter paz,
para aqueles que morreram. Então, é esse entendimento que eu quero trazer hoje para os irmãos e também trazer para a gente algo que é muito discutido quanto a uma doutrina que existe sobre o sono da alma, algo assim, que depois que você morre, você fica lá no túmulo esperando Jesus voltar, e depois que Jesus volta, aí que você vai herdar o reino dos céus. Mas quando a gente lê, a gente vai ver que não é isso que a palavra diz. E eu quero até me antecipar, quando Paulo usa essa expressão dormir, né, que está escrito no versículo 13, que diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo está usando de uma forma agradável. Ele está dizendo de uma forma mais branda, porque ele escreve a carta para confortar os irmãos. Imagina se ele escreve a carta e diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes daqueles que já morreram. Então ele usa uma expressão agradável daqueles que já dormem, tá bom? E isso a gente vai ver no decorrer da leitura e de alguns outros textos, que o que Paulo está fazendo é confortando o coração daqueles que perderam seus entes queridos, mas que estavam e que estão em Cristo Jesus, tá bom? Mas a princípio eu quero falar um pouquinho sobre a morte, né? Como não ficar triste, né, com os que já foram, porque temos esperança e os demais não. Abre comigo lá em Salmo 116. Nós vamos ler, isso aqui foi outro, eu nem terminei, na hora do café, ele falou isso na hora que eles estavam arrumando lá, mas na hora do café começou a discussão, né? Porque hoje em dia tudo gera discussão, né? Tudo gera argumento, todo mundo agora quer mostrar que sabe as coisas, né? É importante que a gente saiba, mas cria às vezes algumas neuroses na cabeça e fica algumas picuinhas. Mas aí a gente foi tentar explicar para ele na hora do café e eu citei esse texto, Salmo 116, eu falei só do versículo 15, mas a gente vai ler o 14 e o versículo 15. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. E eu citei esse texto e falei assim: meu irmão, mas a Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Pularam uns três na mesa e falaram: mas isso é morte sacrificial. Pum, eu tomei um susto, eu falei: qual foi a aula que eu faltei no seminário? Que eu não entendi. E aí ficou aquele vácuo assim, eu sem entender nada, morte sacrificial. Meu Deus, será que eu não estou entendendo o texto direito? Eu li o texto todinho para poder entender o que eles queriam falar. Como ficou muitos argumentos, então ficou sem um final feliz na história, entendeu? Então, morte sacrificial. Mas eu queria entender, porque não é pelo nosso sacrifício que nós vamos ser salvos. Mas o texto está informando de servos do Senhor, pessoas separadas do Senhor, que cumpriram a sua carreira, que fizeram aquilo que foi determinado por Ele aos seus corações, eles cumpriram. Ele pagou o voto, ele cumpriu, e o texto fala até de sacrifício, mas a esses, quando morrem, Deus os recebe com alegria. Deus tem a felicidade de receber aquele servo dele que cumpriu o chamado junto no seio de Abraão, está no seio do Pai. Então, ficou um negócio meio estranho, então eu não sei qual era o final da história, não houve um final feliz, mas tudo bem. Mas o que eu quero trazer para os irmãos é que... Oi? Exatamente. Isso é verdade. Já preguei até, eu não sei se os irmãos lembram, não sei nem se eu preguei aqui, mas havia uma mensagem que eu falava muito sobre crente bom e crente morto. Não tem aquele ditado de bandido bom e bandido morto? O crente bom é aquele que morre para o mundo, para viver para Deus. E é exatamente isso. A pessoa deixou a sua vida, não que ela não viveu, mas ela preferiu servir ao Senhor.
preciosa aos olhos do Senhor os seus servos que fizeram isso, que entenderam isso. A gente tem uma esperança e a gente pode acreditar que o Senhor nos recebe com alegria. E ao contrário daqueles que não servem a Deus, Ezequiel, porque as pessoas falam, mas Deus não fica feliz com a morte. Qual morte que Deus não fica feliz? Com quem Deus não se agrada das mortes? Ezequiel 33, versículo 11. Olha o que diz aí. Só para a gente poder ver o contraste. Olha só. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos das vossas, dos vossos maus caminhos. Pois porque, já está ficando longe, né? Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Perceberam? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que entende o caminho de Deus, aquele que se entrega ao Senhor, Deus o recebe com alegria. Mas Deus não fica contente e feliz com a morte do ímpio. O desejo de Deus é que eles se convertam. Porque se eles vierem a se converter, o que acontece? Alegria quando eles morrem, porque estarão junto do Pai, porque eles vão cumprir o seu chamado. Nós estamos aqui na terra para cumprir um chamado, cada um de nós. Estamos aqui porque Deus nos colocou, cada um de uma forma, cada lugar de uma forma, de um jeito, de uma maneira, para cumprir um chamado. E quando acabar o chamado, Deus o recolhe. Deus traz para si. E Deus tem como preciosos aqueles que morrem nele. Mas Deus não fica feliz. Vai morrer um ímpio agora. Bem feito. Não existe isso. A gente é que fica feliz às vezes quando alguém que a gente não gosta morre. Só eu que fico feliz às vezes, não, né? Tomara que esse fulano morra, né? E isso é pecado. Deus me perdoa. Mas isso é um atributo que nós temos horrível, de pecado, de querer ver o mal, às vezes, até de uma pessoa. Você vê a pessoa fazendo mal. Por exemplo, quando a gente chega em casa, às vezes, que acontecem algumas coisas, né? Tem um pessoal do lado da nossa frente que bota cada música horrível. Eu peço, Deus, queima o som. Quebra o braço de alguém, pai, pelo amor de Deus, esse negócio está horrível, só música depravada, só coisas horríveis, mas ao mesmo tempo que eu peço isso, Senhor, me perdoa, pai, converte pelo menos alguém nessa casa aí, porque é terrível, tem hora que a gente sente aquela angústia, mas o coração de Deus é de ver aquela pessoa ímpia, convertida, porque Deus não muda, porque quem não se converte, não tem paraíso, não tem lugar com Deus. É simples a gente entender isso, tá bom? Então, aos santos é privilégio, é harmonia, alegria, morrer porque cumpriu a carreira, tá bom? Filipenses, olha o que Paulo diz, né? Paulo parece não, né? Paulo é um conhecedor da palavra, mas quando a gente lê os textos separados e depois consegue juntá-los, a gente vê a sincronia, né? É lindo demais. Eu vou abrir aqui, que está muito longe ali. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 20 ao 25. Esse texto é lindo demais. Percebe o texto que nós lemos de Salmos, né? Depois vocês dêem uma lida nele todo, é muito legal. E olha o que Paulo está falando, para ver se não é a mesma coisa. Olha só, diz assim, a partir do 20 até o versículo 25, olha só o que diz. Segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Não é o texto que nós lemos? Cristo vai ser engrandecido, Deus vai ser exaltado. Por quê? Porque eu estou cumprindo um chamado, né? Então, Paulo está aqui dizendo exatamente isso, como ali não se sabe nem quem escreveu aquele salmo, né? O salmista
alguns acham que é Davi, outros acham, não lembro, não sei se é Moisés, mas estava lá nos argumentos lá dos doutores. Mas é a mesma coisa, é como se ele estivesse falando: a minha vida está entregue ao Senhor, e com confiança entreguei a minha vida a Ele, e espero esse dia, porque no meu corpo eu vou engrandecer ao Senhor, seja vivendo ou seja morrendo. E ele continua a dizer assim: porque para mim o viver é Cristo, é cumprir o chamado, é largar o mundo, e o morrer é ganho, estou com Ele. Quando nós morremos, estamos com Ele, então é ganho, é lucro. Mas se o viver na carne me der frutos da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tanto desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Olha o entendimento de Paulo: é lucro estar com Jesus. Morrer é lindo, tanto quanto lá em cima. Morrer é estar com Cristo, é lucro. Mas eu entendo, olha que coisa legal, que se eu estiver no mundo, porque eu rejeitei o mundo, eu posso dar frutos e fazer com que outras pessoas cresçam no Evangelho. Então, o que eu desejo? Que eu continue dando frutos, porque é fato que ele vai morrer. Não é fato? Ou ele vai viver para sempre? Não, um dia ele vai estar com Deus, está garantido. O meu lucro está garantido, o meu ganho está garantido. Então, o que eu desejo? Vou trabalhar mais para o Senhor. Não quero morrer agora, contrário do pastor que quer ir para o céu mais cedo. Não, Paulo entendeu, ele falou: não, deixa eu trabalhar, deixa eu estar aqui, eu prefiro estar com vocês, para que vocês tenham alegria, prazer e mais fé. Olha o entendimento, porque a morte é certa, e o lucro com Cristo já está garantido. Nós temos que ter isso no coração, entender que nós trabalhamos neste mundo para o Senhor. Seja como for, nós trabalhamos para o Senhor, para a obra do Senhor, fazendo os fretes, esperando a aposentadoria, fazendo entrega de moto, tirando foto, fazendo as imagens lá para a mãe, trabalhando na casa, né, emendando fio, distorcendo os ossos lá dos velhinhos, seja lá o que for que a gente tiver que fazer, mas a gente faz para o Senhor, entendendo que estamos de passagem, porque no final é lucro, porque vivemos Cristo, não vivemos mais para o mundo. É desses que Deus tem como preciosa a morte, que vivem para o Senhor, porque do ímpio se convertam-se. Esta é a palavra do Senhor, né? O corpo, e aí a gente entra nessa parte agora, né? Do versículo 13 e o versículo 14, lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para a gente poder ter um entendimento maior. Nós já entendemos que o morrer é ganho, é lucro, que a gente não precisa ficar triste, que a gente pode trabalhar bem para o Senhor, que a gente pode fazer tudo que devemos fazer, entendendo que no final a nossa esperança, né, vai ser garantida com o galardão. E agora a gente vai entender um pouco melhor esse texto, porque ele vai falar sobre dormir, né, dos que dormem. Olha só, versículo 13 e versículo 14. Eu estou um pouquinho enrolado, mas é porque eu gosto muito desse assunto. Esse assunto é muito legal. Olha o que diz assim, né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que descansam. Descansam o quê? O corpo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Foi o que a gente falou entre linhas até agora, né? Aqueles que estão em Cristo, lucro.
e aqueles que não têm Cristo não têm esperança. Então, não sejam ignorantes, não fiquem tristes, porque nós temos esperança, né? Eles não. E se existe alguém da nossa família que ainda não encontrou Jesus, nós precisamos orar para que essa pessoa possa entrar no mesmo caminho que a gente, para que quando vier alguém a falecer, a gente possa estar com o coração em paz, entendendo que aquele corpinho lá na terra está dormindo, mas que a alma está no céu com Deus. Olha a continuação da leitura, vai falar assim, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, entenda, essa é a base, morte e ressurreição de Jesus. Ainda assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ué, se dormem, por que Deus vai tornar a trazê-los? É só para a gente poder entender. Ele está falando do corpo na sepultura. Porque os gregos, quando olhavam para um corpo e achavam que a alma ficava vagando. Um corpo sem alma, ou uma alma sem corpo, é fantasma. Então, os gregos tinham as neuroses assim. Mas o que Paulo quer trazer para eles é que a alma não vai ficar vagando. É que haverá um corpo, da mesma forma como Cristo morreu e ressuscitou. Cristo é a nossa base. Jesus, quando veio ao mundo, um corpo fraco. Tanto que nesse corpo fraco recebeu os pecados. E esse corpo morre, vai para a sepultura. Jesus morreu, correto? Foi para a sepultura. E aí ele diz lá na cruz o que para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O seu ser divino volta aos céus, reinando como sempre. No terceiro dia, o que ele faz? Volta para o corpo que está sepultado. E aquele corpo que está sepultado é transformado num corpo glorioso, onde não pode mais morrer. É da mesma forma como Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós. Então agora o corpo espera o quê? A volta de Jesus. E aqueles que estão com Cristo, vêm com Ele fazer o quê? Aí a gente vai ler para poder entender. Antes, né, para poder dar mais base no que eu estou falando, abre aí comigo em Lucas, capítulo 20, do 35 ao 38. Lucas 20, do 35 ao 38. Olha o que diz aí. Há uma discussão lá sempre com os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, sempre tentando dar uma pernada em Jesus. Aí Jesus já traz logo uma resposta para eles quanto à ressurreição, né? Porque eles querem saber, depois que a mulher teve 7 maridos lá, 5 maridos, 7, né? De quem ela vai ser, né, lá no céu, né? Se há ressurreição, então os maridos vão estar lá, ela também vai ressuscitar. E como é que vai ser essa bagunça aí, cheio de homem lá, ela vai escolher quem? Como é que vai ser isso, né? Aí Jesus dá logo uma pernada neles para eles parar de ser trouxa, parar de ser bobo e falar besteira. Aí diz assim, mas os que forem ávidos, percebe que foi o que a gente leu no começo, aqueles que são dignos de alcançar o mundo vindouro, aqueles que aceitaram, que se renderam, que confessaram, que estão na obra do Senhor, esses são aqueles que são ávidos, né, dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição, não só de alcançar o mundo vindouro, mas também de alcançar a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se dar em casamento. Mas eu não vou falar sobre isso, eu quero falar daqueles que estão lá, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, Jesus vai tratando com eles, falando o seguinte, que eles não morrem, porque eles estão vivos, não estão dormindo. E ele continua dizendo assim, e que os mortos hão de ressuscitar também. O corpo também vai ressuscitar. Eles estão vivos e também os seus corpos também os corpos vão ressuscitar. Versículo 37 novamente. E que os mortos hão de ressuscitar também. O mostrou Moisés junto
fruto da sarça quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. Então, em Deus, ninguém morreu. Só está esperando a conclusão dos fatos, e eu digo o que é a conclusão dos fatos, porque a leitura vai nos informar daqui a pouco. Outro texto, abre comigo de novo em Filipenses 1, só que a gente vai ler só o versículo 23. O que está escrito lá no versículo 23? Filipenses capítulo 1. O que está escrito aí? Não, lê bem alto aí. Pode ler, pode ler. Olha o que Paulo diz. Ele não diz assim, eu quero morrer e esperar o dia da volta de Jesus. Ele diz, quero partir e estar com Cristo. Entenderam? Então, quando ele morrer, o seu corpo vai para a sepultura. E todos nós sabemos disso, né? Porque quando alguém morre, a gente já viu, vai para onde? Para a sepultura. Ninguém viu ninguém subindo, né? A Bíblia diz de duas pessoas que foram transformadas, e disso a gente não tem a clareza total, porque a Bíblia afirma que Jesus foi o primeiro a ressurgir, né? O primeiro a ressuscitar, o primeiro dentre os mortos, mas são mistérios de Deus, como a eternidade. É eternidade, não tem tempo, e diz a Bíblia que Jesus foi crucificado na eternidade, então tanto faz se foi no Antigo ou no Novo Testamento, mas isso é um assunto para outros dias. Mas Paulo afirma com claridade, ele quer partir e estar com Jesus, não é no final, é agora, partindo e estando agora. Então, outro texto que nos deixa mais claro ainda é o texto de Lázaro, né? Abre comigo aí Lucas capítulo 16, do 22 ao 31. Lucas 16, né? A parábola do rico e do Lázaro. Esse texto, então, é muito legal, né? Jesus deixa um monte de informações para que a gente não tenha dúvida. Lucas capítulo 16, do 22 ao 31. Olha o que diz aí. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, olha aí, já começa, morreu e foi levado pelos anjos. É legal que a gente ouve alguns testemunhos, né? Esse dia eu ouvi outro testemunho parecido, foi até do Causolari. Ele estava falando que, não sei se era tia ou avó, mas disse que ela já estava no leito, né? E falou para o pessoal, eles já chegaram. E aí, partiu. Quem sabe se já eram os anjos, né? Vem, filho, vamos embora, que chegou a tua hora, né? E outros relatos também, não é bíblico, tá? Tá legal, mas pessoas dão esse testemunho, né? Mas a Bíblia afirma, né, que Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E onde que eu parei? Tá, 24 agora. E clamando disse, Pai Abraão. Não li o 23? Então vou ler agora. E no inferno, vou ler de novo então 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Tá? E no inferno, olha só, ele além de ser sepultado, já estava no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Esse símbolo de Abraão aqui é o símbolo do Pai, né? De Deus. É um símbolo, é uma parábola, tá bom? Não quer dizer que Abraão estava lá carregando Lázaro lá no colo. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos nesta chama.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Só para a gente poder entender, não quer dizer que o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Riqueza quer dizer aqueles que se apegaram ao mundo. Tem muito pobre que é apegado ao mundo. Aliás, todo aquele que não é cristão é apegado ao mundo. É disso que está falando. E Lázaro não era apegado ao mundo. Ele recebeu tormentos na vida. Por quê? Porque serviu a Deus. Tá bom? É uma parábola. Então, Lázaro vai para o seio de Abraão, vai para o céu, e lá do inferno, e eu acho que o inferno deve ser algo muito tenebroso. No céu a gente não sabe o que acontece no inferno, mas você imagina se no inferno for do jeito que a gente vai vendo e descrevendo, você imagina alguém em tormentos e vê o pessoal como se estivesse numa praia, curtindo assim, com todo respeito, né? Tendo prazer, alegria, paz, e você num tormento, longe de tudo, de todos. É para a gente poder ver e pensar, né? E diz lá o versículo 26, e além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aí, olha agora o papo, olha só como é que vai desenrolando o negócio. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu filho. Ele queria que Lázaro saísse de lá e fosse para a casa do seu filho. Oi? Pai, eu falei, perdão. Para a casa de meu pai, perdão. Onde é que eu arrumei filho, cara? Aqui. Tá bom. Vamos lá, pai. Vamos lá. Pois tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Em suma, vocês têm as leis de Deus e as proclamações, aquilo que foi anunciado para vocês pelos profetas. E ele continua, 30, né? E disse ele: não, pai, eu ainda quero corrigir Deus. Não, pai Abraão, mas sei se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos ainda que alguém dos mortos ressuscite. E Jesus aponta para ele. Está falando que ele morreria e ressuscitaria, eles não acreditariam. Tá bom? Então, mas para vocês verem que existe uma distância muito grande e que quem morreu está com Deus, está guardado em Deus, mas o corpo está na sepultura. Tá bom? Então, quando a gente olhar para o corpo, é um corpo aguardando a ressurreição, o dia da volta do Senhor. Ele está ali aguardando o grande dia, que se tocar a trombeta, porque no dia que tocar a trombeta, eles vão acordar, vão ouvir a voz e vão despertar. Então, quando ele vier, aí a gente vai ler lá, continua lá no texto lá, do 15 ao 17, de 1 Tessalonicenses. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, viu, para despertar, para fazer barulho. E os que morreram com Cristo, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então, os primeiros que vão receber um novo corpo são aqueles que estão na sepultura, tá ok? E aí, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dessa ressurreição dos corpos, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Esse texto é bem longo, mas eu não vou ler ele todo, não. Vou ler alguns versículos, mas se os irmãos depois quiserem, leiam. É um texto muito legal.
Diz assim, versículo 35 e 36. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Entendo, só quem é vivificado são aqueles que estão em Cristo, tá bom? Então ele vai falar de semente. Se joga lá a semente, não cresce um sementão, não. Aquela semente vai morrer para nascer um outro ser, praticamente, uma árvore, tá bom? Que vai dar semente. Então é disso que ele está falando. Tem que morrer para viver. Então é necessário que este corpo morra, e ele vai falar sobre isso. Agora nós vamos ler do 42 até o 44. Olha o que diz aí. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, em vergonha pública. Ignomínia é como se você tivesse feito um mal público e você estivesse sendo julgado publicamente. Entendeu? Então está falando de nós. Nós pecamos publicamente. Diante de Deus nós fizemos vergonha. Tá bom? Então, semeia-se o corpo em ignomínia. Onde é que eu parei? 43. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Então é muito melhor estar com Deus, né? E no dia da ressurreição receberemos um corpo glorioso. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Versículo 49 em diante. Até aí não tem nem muito o que explicar, né? O corpo vai para a terra, então na ressurreição nasce um corpo muito melhor. Melhorado sem explicação, né? A nível supremo. Maravilhoso. Agora do 49 em diante, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, tem que morrer. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, o corpo tem que morrer. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos morreremos, nem todos vamos para a sepultura, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Entenderam a necessidade do corpo morrer? Então é necessário que o corpo morra, por quê? Por causa do pecado. O nosso corpo está corrompido. Então é necessário que morra esse corpo, mas se estamos em Cristo, receberemos um novo corpo. Então, quem dorme? O corpo dorme, mas a nossa alma está com Deus, e esperando o dia do Senhor para que a gente receba um novo corpo. Olha o versículo 54, diz assim: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, assim como Paulo estava dizendo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o que ele está falando é que nós, depois da morte, receberemos o lucro de viver com Deus, mas que no momento a gente precisa trabalhar, servir ao Senhor, estar diante do Senhor,
porque quando chegar o grande dia, seremos transformados. Aqueles que estão na sepultura serão transformados. E nós, nos céus, né, seremos transformados na medida do arrebatamento. Acredito que seja até igual a Elias, né? À medida que formos subindo, o fogo vai consumindo a carne, e aí vai recebendo um novo corpo, um novo ser, né? E isso é lindo demais, é maravilhoso demais. Então, o povo de Deus deve manter viva essa esperança e consolar os abatidos com a certeza da vida com Cristo em plenitude e graça. Como que a gente consola as pessoas? Parece um negócio bem difícil, né? Porque a gente quer consolar as pessoas, e não é errado, dizer amanhã vai dar certo. Se você estiver em Cristo, né, e o teu coração estiver em Deus, pode deixar que Deus vai te consolar. Mas esse consolo ainda se torna muito maior, porque você vai mostrar para a pessoa que o tempo de luta, ele é pequeno. Ele não se compara com a eternidade, ele não se compara com aquilo que Deus vai fazer por nós. Hoje em dia a gente não ouve mais as pessoas confortando as pessoas assim, né? Jesus vai voltar, vai haver paz, não vai acabar as guerras, nós teremos paz, não haverá mais dor, vocês não vão precisar mais de terapeuta, né? De pessoas para distorcer os ossos, não vai precisar mais carregar a geladeira atrás da Kombi, né? Pegar peso, essas coisas, não, vai acabar todos esses sofrimentos, essas coisas que nos deixam, às vezes, até abatidos, essas picuinhas que a gente tem, as briguinhas, essas coisas todas vão acabar, né? E aqueles que a gente viu na sepultura, pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tinha afinidade, que a gente viu na sepultura, mesmo que esteja já em total decomposição, só esteja os ossinhos ou o pó dos ossos, quando o Senhor vier e eles ouvirem o som da trombeta, se eles estiverem em Cristo, serão transformados e terão um novo corpo e serão novas criaturas, né? Aquele que está em Cristo já é nova criatura, mas o Senhor vai transformar este corpo. Então, confortai-vos com esta palavra. Portanto, no versículo 18, né, vai falar isso, lá no último versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, ele vai falar: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Tá bom? Então, que essa palavra alcance o nosso coração e nos dê bom entendimento da palavra de Deus, né? Daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, como entendimento, para que a gente possa falar para outras pessoas também, de trazer a boa notícia, de levar o Evangelho, de não se cansar no trabalho de Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde pregar o Evangelho está se tornando uma tortura. As pessoas não querem ouvir, as pessoas não prestam atenção, as pessoas querem o evangelho da facilidade, o evangelho da modernidade, o evangelho do coach, o evangelho das luzes, o evangelho de tudo, mas menos o evangelho de Cristo. O evangelho que transforma verdadeiramente vidas. Aquele que entende é transformado e ainda tem a possibilidade, ainda tem a desfrutar que no dia da sua morte ele ainda estará com Deus e receberá na vinda de Cristo um novo corpo, um corpo glorioso. Só pensar em Jesus, volto a dizer, morte e ressurreição de Cristo é a revelação daquilo que vai acontecer conosco. Jesus morreu, nós morremos com Ele. Os nossos pecados foram sepultados com Ele. Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos, assim como Ele ressuscitou. E é com essa palavra que a gente deve consolar uns aos outros. Tá bom? Amém?
Jesus.